Bom, fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal no YouTube, o canal Cap CRVG. Já de antemão, peço a você ainda não é inscrito, que se inscreva aí, dá essa moral, que é muito importante pra gente. E já vai deixando o seu like aí também para fortalecer. Como todo mundo já sabe, o Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Fortaleza. E o que eu venho trazer nesse vídeo aqui é uma opinião minha, né? Assim, é praticamente um fato, dá para discordar, enfim, cabe debate, mas acho bastante difícil. Para mim é praticamente um fato mesmo que essa eliminação, essa classificação do Vasco, na verdade, para cima do Fortaleza, foi, vamos lá, o primeiro resultado futebolístico do Vasco minimamente relevante no cenário nacional desde 2017, quando o Vasco se classifica para a pré-Libertadores de 2018. Vou destrinchar isso aqui um pouco mais e explicar melhor o porquê dessa opinião minha, que, como eu já disse, para mim é praticamente um fato. Então, puxa uma cadeira, senta aí e vamos falar de Vasco. Então, cara, vamos lá, vamos fazer uma tarefa difícil aqui e árdua, que é relembrar os últimos desempenhos esportivos do Vasco, né? Pra gente chegar nessa conclusão aí que eu cheguei no início do vídeo. Como eu disse, em 2017 o Vasco se classifica para pré-Libertadores, que é algo muito pequeno pro Vasco, mas como eu disse, é um mínimo bom resultado, assim, entendeu? A nível nacional. A gente classifica para pré-Libertadores, beleza? Isso foi em 2017, há 7 anos atrás. E aí, vamos lá, 2018. A gente classificado para Libertadores, sai na fase de grupos. Beleza? Que era um grupo extremamente difícil, mas sai na fase de grupo, fica em terceiro, vai para a Sul-Americana e logo na primeira fase que a gente joga na Sul-Americana, a gente sai para a LDU. Cara, tudo que eu falar aqui nesse vídeo é o que eu lembro de cabeça. Então, se eu errar alguma informação aqui, enfim, desculpa, vai errado, mas é o que eu tô puxando da minha cabeça, tá? Então é isso, em 2018 a gente sai da Libertadores e da Sul-Americana nas primeiras fases logo. No Campeonato Brasileiro, a gente se safa na última rodada do rebaixamento, fica em 16º colocado. E na Copa do Brasil, se eu não me engano, a gente sai para o Bahia. A gente toma até 3-0 na Fonte Nova, em São Januário, depois a gente tenta reverter e não consegue. Então esse foi o nosso trágico ano de 2018. Em 2019, lembrando, né, 2018 eu esqueci de citar, mas mesmo se ganhasse, não seria um resultado relevante a nível nacional, né, mas ainda fomos vice-carioca para o Botafogo. Em 2019, de novo, vice-cariocas, dessa vez para o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, um campeonato ali que em dado momento ficou confortável, de meio de tabela ali com o Luxemburgo. E na Copa do Brasil, se eu não me engano, a gente sai pro Santos, cara, em São Januário. Se eu não me engano, tá? É o que eu lembro. 2019 acho que foi isso. Em 2020 a gente é rebaixado no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil a gente sai pro Botafogo, que talvez seja o pior Botafogo da história, esse de 2020. E a gente foi eliminado em São Januário. Na Sul-Americana a gente passa por times fraquíssimos. Quando a gente pegou um time um pouco mais forte da Argentina, o Defensa e Justiça, a gente saiu. E acho que foi só isso. 2020 foi isso. Carioca. Carioca a gente acho que tá na semifinal, ou nem classificou pra semifinal. Pra final a gente não foi. E aí, em 2021, o pior ano da história do Vasco. A gente fica no meio de tabela da Série B, sem ter entrado no G4 sequer uma rodada. Na Copa do Brasil a gente sai pro São Paulo. Depois a gente se classifica com times pequenos e a trancos e barrancos. Eu lembro do Ferroviário e do Boa Vista nesse ano. Depois a gente pega o São Paulo e sai. Campeonato Brasileiro eu já falei, e no Carioca a gente nem se classificou para a semifinal, a gente teve que se contentar com o título da Taça Rio contra o Botafogo. E em 2022 a gente consegue o acesso na última rodada da maneira que foi, a gente é eliminado na Copa do Brasil para Aparecidense e no Campeonato Carioca a gente sai na semifinal para o Flamengo. E aí, ano passado, Campeonato Carioca a gente sai na semifinal para o Flamengo, não chega na final de novo. Na Copa do Brasil a gente sai para o ABC em São Januário, na segunda fase. E no Campeonato Brasileiro, a gente se safa na última rodada de mais um rebaixamento. E é isso. E esse ano de 2024 já teve a eliminação no Campeonato Carioca pro Nova Iguaçu. Então, cara, esse é o histórico de resultado futebolístico do Vasco, tá? E aí você fala, pô, mas esse resultado contra o Fortaleza representa alguma coisa? Cara, representa, mano. Não pela fase da Copa do Brasil, que a gente se classificou agora para as oitavas. Agora começa, de fato, as fases mais agudas da competição. E há quanto tempo o Vasco não participava delas? Mas, cara, vamos lá, vamos ser franco aqui. E muita gente tem a seguinte opinião, é o Fortaleza, não sei o quê. Cara, a verdade é uma só. Isso é fato, tá? Não cabe opinião. O Fortaleza hoje, questão de futebol, dentro de campo, organização, futebolisticamente, o Fortaleza tá muito à frente do Vasco. Muito à frente. É só você pegar os resultados que eu trouxe do Vasco nos últimos anos aí e pegar os do Fortaleza nos últimos 4, 3 anos aí. Libertadores todo ano. Agora, esse último ano eles foram ficar com uma Sul-Americana, mas recentemente meteram 4 em casa no Boca. Há quanto tempo o Vasco não enfrenta o Boca Juniors numa competição internacional? Então é um time que, obviamente, em questão de expressão, de tamanho, não tem comparação com o Vasco. Beleza, tô falando de momento. O momento do Fortaleza é um momento de muito mais organização, lucidez e desempenho esportivo muito à frente do Vasco da Gama. E quando sai o sorteio,
o Fortaleza sai como favorito contra o Vasco. Um jogo parelho, um jogo que não tinha uma discrepância tão grande entre os dois times, mas o Fortaleza como favorito. O Vasco passou a ter um favoritismo quando a gente consegue arrancar um empate milagroso, que a gente não merecia, lá no Castelão, e vem para decidir em casa com o empate lá. Ali talvez o Vasco tenha passado a ter um certo favoritismo, mas no geral não era. E o Vasco foi e eliminou esse time, um time que hoje dá trabalho para qualquer um dos maiores orçamentos da América do Sul, para qualquer time aí brasileiro, sendo favorito até contra a maioria, como era favorito contra o Vasco, e o Vasco consegue arrancar um empate lá no estádio deles, consegue o empate também em São Januário e a classificação. Então, cara, é um resultado sim grandioso, tá? Tirar o Fortaleza. Muitos times seriam eliminados, tá? E ainda mais pro Vasco, que a verdade é essa, que vem de resultados tenebrosos em campo. Como eu disse, ontem contra o Fortaleza, na minha opinião, o Vasco voltou a dar uma mínima, repito, mínima demonstração de força a nível nacional, de chegar e tirar o Fortaleza. Um time que, volta a repetir, bate de frente com qualquer um dos maiores orçamentos do futebol sul-americano e hoje é um time com potencial de eliminar qualquer time, seja o Palmeiras, o Flamengo, o Galo, enfim, não sei o que. O Vasco foi e eliminou o Fortaleza. Então é isso, uma mínima alegria aí em meio ao caos, um mínimo suspiro, enfim, um respiro mais aliviado aí pra gente vir com essas batalhas que vai ter ainda, tanto em campo de Campeonato Brasileiro, para sair daquela zona incômoda e ter um campeonato tranquilo, quanto dessa parte judicial aí que se tornou o Vasco, de novo, uma zona. Então esse resultado contra o Fortaleza foi bem bacana, por esse histórico todo que eu citei aí dos últimos anos do Vasco, e também para dar uma aliviada aí nesse momento conturbado que a gente está vivendo, para o técnico chegar também com um clima um pouco melhor. E aí, concordou com essa opinião que eu trouxe aqui? Realmente foi um leve sinal de força do Vasco no cenário nacional depois de muito tempo? Comenta aí o que você achou. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like. Valeu, tamo junto e nunca se esqueça. O Vasco é para quem acredita. Tamo junto, é nóis, garoto!